tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final. E eu sou a Carol Moreira. Hoje a gente vai comentar o novo trailer de House of the Dragon. Sim, ele acabou de sair e não deu pra fazer live no dia, porque a gente tá bem na estreia da nossa minissérie de esquenta pra House of the Dragon. Mas vocês pediram tanto a análise do trailer que a gente trouxe também. Se você não sabe o que é essa minissérie de esquenta, tem todos os links aqui na descrição. E hoje sai o nosso primeiro episódio, inclusive. Vai rolar a estreia com chat ao vivo no YouTube logo que acabar esse vídeo aqui. O link também tá aqui embaixo. Bora pro trailer, Carol? O trailer começa com a Rhaenyra, que é a filha do rei que ele declarou como herdeira dele. Ela tá entrando na Sala do Trono de Ferro, que ganhou um novo visual nesse spin-off, que tem várias espadas derretidas ao redor do trono. A gente vê alguém sentado no trono, que provavelmente é o Daemon, com base nessa foto aí do Hollywood Reporter. O Daemon é irmão do rei Viserys e tio da Rhaenyra. E, como vocês sabem, a grande treta da série é quem vai herdar o trono de ferro, né? O que acontece é que normalmente o trono passaria para o filho mais velho, mas a situação fica mais complicada quando a herdeira é mulher. Por alguns precedentes que a gente vai acabar abordando nos nossos vídeos de esquenta, na linhagem real, um irmão homem costuma vir antes de uma filha mulher. Então o Daemon, que é o segundo filho, teria direito ao trono depois da morte do rei Viserys I. Só que o Viserys quis a Rhaenyra e aí vai ter confusão. Falando no rei Viserys, o trailer corta para ele olhando para o fogo. Depois começa uma narração em off dizendo: "O sonho foi mais claro do que uma memória." Esse sonho vai ser descrito ao longo do trailer, né? Se eu fosse chutar, eu diria que o Viserys estava pensando aí que ele teve um sonho de dragão, que é uma espécie de sonho profético que os Targaryen têm às vezes. Depois disso, a gente tem duas pessoas cavalgando numa área cheia de árvores. Um dos cavaleiros tem um manto branco, então muito provavelmente é um cavaleiro da Guarda Real, e um outro cavaleiro, ou cavaleira, tem cabelos brancos, então provavelmente um Targaryen ou Velaryon, que os Velaryon são outra casa valeriana que também vai ser importante na série. Mas, com base nas cenas seguintes, provavelmente é a Rhaenyra acompanhada do crush dela, que se chama Criston Cole, que é membro da Guarda Real, bem chique. E a narração do Viserys continua: ouvi o barulho de cascos estrondosos. Em seguida, dá pra ver 2 cavaleiros lutando uma justa, com o estandarte dos Targaryen atrás deles. Não dá pra distinguir direito os rostos, mas uma suposição razoável seria a de que eles são o Criston Cole e o Daemon Targaryen. Isso porque no livro Fogo e Sangue, que é uma das maiores fontes pra série, rola um duelo entre eles logo antes do Sir Criston Cole entrar pra Guarda Real. O livro também descreve que o Cole tava usando uma Estrela da Manhã contra o Daemon, que tava usando a Espada Irmã Sombria, uma espada de aço valeriano, o que parece bastante com o que tem no trailer. Além disso, o escudo tem exatamente o símbolo da casa Cole e o outro da casa Targaryen, então mais uma pista aí. Enfim, a narração continua dizendo: escudos partidos e espadas chocando-se. A gente vê então uma mão tirando uma espada enquanto uma mulher Targaryen vê isso. Com base nas próximas cenas do trailer, provavelmente é a Rhaenyra e o Criston Cole. Então vemos a mão do rei Viserys no Trono de Ferro enquanto ele termina a narração. E eu coloquei o meu herdeiro no Trono de Ferro. E finalmente a gente vê o primeiro dragão do trailer voando ali por Porto Real. Lá na frente tá o Fosso dos Dragões, construído para alojar os dragões Targaryen algumas décadas antes. É legal notar que o dragão tem alguém em cima, montando ele. Vamos ver muitos dragões em House of the Dragon e a maioria deles tem ligação com algum humano. Eles normalmente até usam celas para montar esses dragões. Cortamos então para os plebeus em Porto Real. O que mais se destaca à primeira vista é a estátua de um dragão. E fica estranho ver isso porque a série se passa antes de Game of Thrones e lá não tem essas coisas, né? Mas faz sentido, já que nessa época de House of the Dragon, os Targaryen estavam no poder. E em Game of Thrones, eles já tinham sido depostos faz um tempo, e quem reinava era a dinastia Baratheon. Numa entrevista ao Hollywood Reporter, o Ryan Condal, que é o showrunner da série, falou que vai ser justamente a rebelião do Robert que vai causar as mudanças no Trono de Ferro e o sumiço ou a destruição de todos esses símbolos Targaryen na cidade. Por isso que eles não aparecem no futuro em Game of Thrones. Se você quiser saber mais, inclusive, sobre o que foi essa tal rebelião do Robert, tem link na descrição. Voltando pro trailer, a gente tem então a mão de um nobre, por causa do anel, e essa mão tá colocando algo no prato. A gente vê que isso faz parte de uma cena do Pequeno Conselho, e todos eles têm esse pratinho com uma pedra dentro. Quem aparece ali? O rei Viserys, a mão do rei, o Otto Hightower, o Corlys Velaryon, que é Lorde de Derivamar, que é chefe da família Velaryon. Tem também um mestre da cidadela,
2 outros nobres, um cavaleiro da guarda real e de pé, bem ali no cantinho, a versão adolescente da Rhaenyra. Ela tá segurando uma jarra e parece estar servindo os homens ali na sala, o que é um sinal de como até mesmo a princesa real é tratada no patriarcado de Westeros. Aí a gente tem uma visão melhor do Otto Hightower, a mão do rei, interpretado pelo Rhys Ifans, falando: "Eu considero o assunto urgente, o da sua sucessão." No livro, Otto Hightower odiava o Daemon Targaryen. Ele queria que a Rhaenyra fosse a herdeira, mas sem dar muitos spoilers, ele vai mudar de ideia em relação a isso daqui a um tempo, tá? A gente vê então um torneio em Porto Real. É um enorme contraste com um torneio de Porto Real que a gente viu lá na primeira temporada de Game of Thrones, que era bem mais humilde por causa, do orçamento da série daquela época. Alguém fala: "Quem mais teria o direito?" E a câmera mostra um cavaleiro usando uma bela armadura que é o Daemon Targaryen. Sim, interpretado pelo Matt Smith. Matt Smith, oh my god. Essa voz ao fundo ainda não foi identificada, mas, de acordo com as legendas da própria HBO, foi o Lionel Strong, que era senhor de Harrenhal durante o reinado desse rei aí, o Viserys. Uma coisa legal é que a armadura do Daemon tá toda estilizada com asinhas e escamas de dragão. E é uma coisa que eu amo porque nos livros as armaduras costumam ser super coloridas e cheias de detalhes, mas em Game of Thrones, na série, eles tinham tentado manter um pouco mais realista e tinham apagado um pouco isso. Então, legal que talvez agora vai ter mais. Em seguida, no trailer, alguém fala "a criança primogênita", e o trailer nos apresenta a ela, a versão adolescente da Rhaenyra Targaryen. Depois tem mais uma imagem da Rhaenyra com o seu futuro prometido, o Laenor Velaryon, passeando por um lugar que talvez seja ou Deriva Marca ou Pedra do Dragão. Enquanto isso, uma voz em off continua: "Rhaenyra, nenhuma rainha jamais sentou no trono de ferro." E em seguida a gente corta para uma imagem à noite do Daemon Targaryen com o que provavelmente são os mantos dourados da patrulha da cidade. O Daemon foi o responsável por essa tropa usar esse tipo de uniforme, e a gente vai contar mais sobre isso nos vídeos. Na imagem dá pra gente ver os plebeus ao redor dele rindo, se divertindo, o que condiz com as informações de que o Daemon era um bom comandante da patrulha, mas que também ele curtia bastante umas noites de farra em Porto Real. Vemos então o Corlys Velaryon, a serpente marinha, que é o pai do Laenor, ou seja, o futuro sogrão da Rhaenyra, Ele diz que o rei tem um herdeiro, Daemon Targaryen, e é bem curioso porque no livro nunca falou sobre o Corlys querer o Daemon como herdeiro. Pelo livro ele nem estaria nessa cena porque ele estava no pequeno conselho do rei anterior, mas depois largou. Então assim, vamos ver. Cortamos então pro Daemon com sangue nos olhos diante de vários guardas da patrulha da cidade. Enquanto isso, o Viserys fala: "Eu não serei obrigado a escolher entre o meu irmão e a minha filha." E a patrulha da cidade bate no peito. De acordo com os livros, a patrulha era muito fiel ao Daemon. Depois a gente vê a Rhaenyra e um cavaleiro da guarda real do lado dela, lá no pátio da Fortaleza Vermelha, em Porto Real. Pela careca, dá pra notar que esse ator é o Graham McTavish, que vai interpretar o Sir Harold Westerling, Lorde Comandante da Guarda Real. Também tem vários nobres e cavaleiros, várias bandeiras ali no pátio, inclusive a da Casa Tarly ali na direita. O cavaleiro bonitão no centro é o Sir Criston Cole, que a gente mencionou mais cedo. Ele se tornou uma das figuras mais controversas durante a Dança dos Dragões, então fica de olho nesse cara. Tem várias versões sobre quais são as motivações dele no livro, e agora a série deve dar uma resposta um pouco mais definitiva. A gente pula então para uma enorme escadaria repleta de névoa. Não dá pra dizer com certeza, mas provavelmente deve ser Pedra do Dragão, que tinha uma escadaria parecida com essa na 7ª temporada de Game of Thrones. Um dragão voa, enquanto o outro tá sentado no chão, que talvez seja um ninho de dragões. E lá em Pedra do Dragão, eles tinham inclusive alguns dragões que tinham se tornado selvagens, porque nunca tinham sido conquistados por ninguém. Agora é hora de casalzão. Na imagem tem o Corlys Velaryon falando com a esposa dele, Rhaenys Targaryen. A Rhaenys é prima do rei Viserys. Anos atrás rolou toda uma treta de sucessão. A Rhaenys queria o trono, era a primeira filha do primeiro filho, ou seja, tecnicamente teria direito, mas ela não levou o trono porque era mulher. E ela foi rejeitada 2 vezes, inclusive, porque depois teve um grande conselho e não só ignoraram o direito dela, como também do filho homem dela. Ou seja, decidiram que a linhagem masculina tem mais valor do que a feminina nesses casos. Por isso mesmo, a Rhaenys é chamada de a rainha que nunca foi. E ela fala pro Corlys que a sucessão de Rhaenyra será contestada. E ela tem conhecimento de causa pra dizer isso, A gente vê então o Daemon com roupa de cavaleiro andando pela sala do trono lotada de gente.
com o rei Viserys sentado no trono. Sir Harold o impede de prosseguir ao colocar uma espada em seu peito. No artigo do Hollywood Reporter, os showrunners revelaram que essas estátuas ali na sala do trono são dos reis antecessores, ou seja, devem ser do Aegon, o Conquistador, o Aenys, o Maegor o Cruel, o Jaehaerys e tudo mais. Se forem só duas mesmo, a gente chuta que seriam do Aegon e do Jaehaerys, já que o Aenys e o Maegor não foram grandes, assim, reis muito populares. E aí a gente tem o primeiro vislumbre da Alicent Hightower adolescente. A Alicent é filha do mão do rei, o Otto Hightower, que já apareceu aqui no trailer. Em algum momento ela se casa com o rei Viserys e tem um filho com ele. E é óbvio que isso aí vai dar mais um problema da treta de sucessão. Aí tem uma narração em off que diz: você é o rei, o seu dever é arrumar uma nova esposa. E aí tem a Alicent adulta, interpretada pela Olivia Cooke, segurando a mão do Viserys, né? Tipo, ela vai casar com ele. Vemos então o rei Viserys sentado no trono de ferro, segurando a espada lendária dos Targaryen, a espada Blackfyre, ou Fogo Negro, e ele diz que decidiu nomear um novo herdeiro. Diante dele tá o Daemon, com uma cara de incrédulo e dizendo: eu sou o seu herdeiro. Segundo algumas entrevistas com o Matt Smith e os showrunners, o Daemon tem 1001 defeitos, mas ele ama o irmão e quer o amor dele. Então a série deve fazer desse personagem uma figura mais tridimensional, mais complexa. E a gente vê então a Fortaleza de Pedra do Dragão, que a gente viu muito em GOT nas cenas do Stannis e da Daenerys. E dá pra ver que essa ilha vai ser muito mais nublada nesse spin-off. A gente vê então o Daemon erguendo a sua espada junto com os seus soldados, com uma mulher ao seu lado. E do outro lado estão o Otto Hightower com os seus próprios soldados e um mestre ali atrás. A mulher é a Mysaria, também conhecida como o Verme Branco. Ela é uma dançarina lisena que mora em Porto Real e é amante do Daemon Targaryen. Essa cena deve ser do momento em que o Daemon decide dar um ovo de dragão de presente pra Mysaria quando ela tá grávida. E o irmão dele, o rei Viserys, fica tão furioso que ordena que ele devolva esse ovo. A gente vê também o Sir Criston Cole escutando uma pergunta da jovem Rhaenyra: você acha que o reino jamais me aceitará como sua rainha? Nessa cena dá pra ver que eles são bem próximos e a série deve trabalhar mesmo nesse clima que supostamente rolou entre os dois personagens antes deles se tornarem inimigos eternos. Daí tem a Rhaenyra na sala do trono toda arrumada com o Viserys ao fundo. A Rhaenys falando pra Rhaenyra jovem que uma mulher não herdaria o trono de ferro porque essa é a ordem natural das coisas. E ela tá com aquela cara de, né, sabe de nada inocente. E é um momento que faz muito sentido, porque como a gente já falou, a Rhaenys foi a rainha que nunca foi. Ela não conseguiu o trono. Então, ela provavelmente ou não acredita que a Rhaenyra vai conseguir, ou então até torce, né? Mas tá tentando diminuir as expectativas dela. E a gente vê uma fala da Rhaenyra que é uma resposta para Rhaenys, dizendo: quando eu for rainha, eu farei uma nova ordem. Não é a mesma coisa, mas lembra um pouco o discurso da Daenerys sobre quebrar a roda em Game of Thrones, né? E em seguida a gente já vê a Rhaenyra adulta, interpretada por Emma Darcy. Ou seja, ao contrário de GOT, que tentava não ter muitos flashbacks, House of the Dragon vai focar bastante em pelo menos 2 fases de tempo, com os personagens jovens e depois com eles adultos, até depois de ter filho. Enfim, depois essa Rhaenyra adulta voa em seu dragão, Syrax. Em seguida a gente vê alguns frames do Daemon numa batalha, provavelmente quando ele foi lá lutar na Guerra dos Degraus. Vemos um ovo de dragão e logo depois vemos o Daemon com o seu dragão Caraxes, que assim como no livro tem um tom mais avermelhado. Dá pra ver que é um dragão bem grande se a gente comparar com os de Game of Thrones, mas o dragão que aparece em seguida, maior ainda, é tão grande que só cabem os pezinhos na tela. Muito provavelmente é a Vhagar, que na época da Dança dos Dragões era a maior e mais antiga dragão viva. Vhagar era montada por Visenya Targaryen, uma das responsáveis pela conquista de Westeros 1 século antes disso. Os dragões não param de crescer, então faz sentido que ela seja tão grande assim, afinal ela é muito antiga. O local deve ser Deriva Marca, um lugar que não apareceu em GOT, mas é super importante porque é a sede da casa Velaryon, uma das mais importantes dessa nova série. E o doido que tá ali na frente da Vhagar é o Aemond Targaryen, que é o segundo filho da Alicent com o Viserys I. Ou seja, essa cena é depois que a Alicent e a Rhaenyra já são mais adultas, bastante tempo depois. E o Aemond ainda tem os 2 olhos dele nesse momento. Não por muito tempo, porque no próprio trailer a gente vê depois ele de tapa-olho, tá? A gente vê uma cena de um homem parado numa caverna e vendo um fogo na frente dele. Talvez Pedra do Dragão, ou o Fosso dos Dragões, ou um outro ângulo do Aemond tentando se aproximar do Vhagar.
E aí tem a Alicent perto do trono e a Rhaenyra na frente dela, e as duas olhando intrigadas para algo. E cada uma tá usando uma roupa bem específica. E isso é bem importante porque são os lados que apoiam cada uma. Então, uma tá usando o verde e a outra tá usando o negro. E a Alicent também tá usando um colar de estrela, provavelmente para demonstrar o apreço pela fé dos sete. Daí a gente vê a Alicent dizendo que se a Rhaenyra chegar ao poder, ela pode eliminar qualquer desafio à sua sucessão. Provavelmente ela tá falando ou com o seu filho Aegon, que é quem ela quer que assuma como rei, ou com o próprio Viserys I, marido dela. Depois a gente vê o Daemon no meio da patrulha da cidade, sendo exaltado por eles de novo, e também um dragão voando montado por uma Targaryen. Pode ser a Rhaenyra, mas não dá pra dizer com 100% de certeza. A gente vê a Rhaenyra olhando pra coroa e depois falando com o Daemon. Ela fala, eu herdarei o trono, ela irá bloquear o meu caminho. Claro que ela tá falando da Alicent, e aí aparece um take dela logo depois. A gente vê uma luta entre o Aemond, filho da Alicent, e o Criston Cole. O Aemond tá com um tapa-olho porque no livro ele perdeu um olho brigando com os filhos da Rhaenyra. Essa treta é muito boa, a gente conta nos nossos vídeos. E ele treinou bastante com o Criston Cole ao longo da juventude, eles eram bem próximos. Aparece uma voz dizendo, nossos corações permanecem unidos, então a gente vê dois momentos que contrastam bastante. Primeiro, a gente vê a Rhaenyra e a Alicent bem jovenzinhas, rezando juntas, bem próximas uma da outra. E depois a gente vê elas adultas, em lados bem opostos, para representar essa rivalidade e afastamento delas. Essa é uma mudança interessante, porque nos livros elas nunca foram íntimas assim. A Alicent é até alguns anos mais velha do que a Rhaenyra. Os showrunners confirmaram que na série elas terão a mesma idade e serão melhores amigas na infância, e que essa amizade vai azedar quando a Alicent se casar com o Viserys, que é pai da Rhaenyra. E principalmente quando os nascimentos dos filhos deles provocarem uma crise na sucessão, já que isso ameaça o reinado da Rhaenyra. Essa cena delas adultas é do banquete que cimentou de uma vez por todas as duas facções da casa Targaryen. A Alicent com o vestido verde e a Rhaenyra com o vestido preto. E daí os nomes das facções, verdes e negros. A gente vê alguns frames do Corlys em batalha, no que deve ser a guerra pelos degraus, e uma cena que surpreendeu muita gente, com a Rhaenys perguntando pra Alicent Hightower, você nunca se imaginou no Trono de Ferro? Essa é uma cena que não tem no livro, então a gente fica bem curiosa com o que seria esse momento. A Rhaenys está tentando negociar, tentar ou enganar a Alicent. Pra mim, ela provavelmente tá tentando dizer algo do tipo, eu sei o que você tá planejando, não me diz que você não quer poder, não tenta fingir porque eu sei que você se imaginou sentada ali no Trono de Ferro. Eu acho que ela tá mais nessa vibe. Depois a gente vê um dragão voando na cena de Pedra do Dragão, tem o Otto Hightower, Daemon e a Missária lá, e depois tem rapidinho um cavaleiro na justa e dá pra ver o escudo da casa Baratheon ali. A gente vê os Velaryon andando todos juntos, que é uma cena que já tava naquele primeiro teaser. E a gente vê um confronto numa praia com vários caranguejos no chão, que deve ser um momento em que o Daemon enfrenta o Cregas Dahar, conhecido como Engorda Caranguejo. Ele que estava comandando os exércitos da Triarquia contra o Daemon, quando ele foi lutar lá nos degraus. Tem um dragão cuspindo fogo, talvez o Caraxes com o Daemon na batalha pelos degraus, mas pode ser algum outro dragão também. Depois a gente vê uma mulher grávida, que pode ser a Alicent talvez, junto de outra pessoa, que provavelmente pode ser o Viserys, se for a Alicent, não sabemos, é especulação, tá? E essas duas pessoas estão aí olhando para uma fogueira. Os Targaryen queimam os mortos deles na fogueira, então pode ser que alguém tenha morrido e isso seja uma pira funerária. Não falta morte nessa época da Dança dos Dragões, então é bem possível, tá? Depois aparece alguém com uma máscara dourada, não dá pra ter uma ideia de quem é logo de cara, mas a especulação é a de que seja ou o próprio Kragas Engorda Caranguejo ou um dos homens dele. A Alicent segurando a bendita adaga que os showrunners confirmaram que é a mesma adaga de Game of Thrones, que vão usar pra tentar matar o Bran, que a Arya usa pra matar o Mendinho, o Rei da Noite e tudo mais. Então, é a mesma adaga que a Alicent está segurando pra atacar a Rhaenyra. E ela diz, onde tá o dever? Onde tá o sacrifício? E ela põe a faca bem perto do rosto da Rhaenyra. Essa cena intercala com alguns outros momentos.
o Aemond usando o tapa-olho, o Daemon com a Rhaenyra mais jovem e um dragão, provavelmente Caraxes, com cara de bravo e uma coleira ou uma sela no pescoço com o símbolo da casa Targaryen. Muito provavelmente nesse momento a Alicent tá querendo se vingar porque um filho da Rhaenyra cegou o filho dela, o Aemond, que é o cara que aparece de tapa-olho. No livro, a Alicent exige que seja dado olho por olho, ou seja, que um filho da Rhaenyra também tenha o olho arrancado como punição. Na série isso pode ter sido adaptado para atacar a própria Rhaenyra mesmo. E a gente vê que tem uma multidão toda em volta delas em círculo, né? Tem a guarda real, tem os Velaryon ali no cantinho, todo mundo chocado vendo a Alicent atacar. E a Rhaenyra responde no ouvido dela: agora eles te veem como você é. Ou seja, a máscara caiu. Por fim, a gente vê um dragão que ainda não dá pra saber muito bem quem é, talvez o Syrax. E daí o logo de House of the Dragon, ressaltando, né, que é do universo Game of Thrones, finalizando o trailer. E aí, o que vocês acharam do trailer? A gente tá doida pra ver a série logo e acompanhar todas essas tretas. Deixa aqui nos comentários a sua teoria e não se esquece que ainda hoje tem o nosso primeiro episódio do Esquenta com a história Targaryen. Tem vídeo novo toda quarta e toda sexta até a semana de estreia de House of the Dragon. O link tá na descrição. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Beijo, tchau! Tchau, tchau!